capítulo 193 de One Punch Man fez do Saitama o salvador da humanidade, depois que ele cumpriu uma profecia milenar. E também mostrou que ele vai passar por um novo treinamento árduo, muito mais difícil que aquele que removeu o seu limitador, e que vai preparar ele para a batalha de sua vida, que está muito mais perto do que você imagina. E é sobre tudo isso que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Fala, fã de One Punch Man, Charles Barros aqui. O capítulo já começa com essa capa da garota mosquito, que sem dúvidas te fez ficar olhando ela por alguns minutos. Não minta. E em seguida, vemos um monstro maromba furioso com o Saitama, que estava na frente dele, e dizendo que se ele ficasse em seu caminho, ia mostrar o poder do sangue de dragão. O bicho parte para cima, mas leva um tapão do careca, virando carne moída em seguida, o que impressiona bastante as pessoas que estavam ali perto. Acontece que aquelas pessoas eram guerreiros de uma ordem milenar, responsáveis por guardar e proteger certas pedras mágicas que selavam o destruidor final do mundo. E aquele monstro era um dos 9 membros da Aliança do Dragão, um grupo sinistro que passou eras tentando roubar as pedras e libertar o grande mal. E eu já falei desse grupo nesse vídeo aqui, onde eu falo de como Deus tem observado o Saitama, e em como o vilão final de One Punch Man está cada vez mais perto de enfrentar o nosso careca. E esse capítulo foi mais uma prova disso. Impressionados com o feito do Saitama, os guerreiros perguntam o nome dele e agradecem sua ajuda. O problema é que o Saitama claramente só estava passando ali naquele lugar. E do nada, os caras começam a contar toda a história da missão de vida deles, e que o Saitama tinha salvo o mundo. Segundo eles, há muito tempo atrás, um grande dragão celestial desceu à Terra, e em poucos dias trouxe sofrimento e destruição com seu poder de fogo arrasador. Ele ficou conhecido como Dragão Cruel, por causa da sua crueldade. Assustados com a destruição, antigos guerreiros se reuniram, se sacrificando para cansar o dragão, até que conseguiram dividir a sua essência em 9 pedras mágicas de selamento, que foram espalhadas pelo mundo, a fim de dificultar e impedir que qualquer um conseguisse reuni-las outra vez. Apesar dos esforços dos santos, a ordem milenar responsável por proteger as pedras, eles tomaram conhecimento de uma profecia posterior, que um dia, independente de suas ações, o Dragão Cruel retornaria, trazendo seu terrível fogo à humanidade outra vez. Um dos guerreiros fala que a ascensão dos monstros tinha trazido mais simpatizantes para Despawn, a organização rival, e que por isso eles estavam transportando a maioria das pedras para locais secretos mais seguros, e foi aí que foram atacados, logo antes do Saitama aparecer. Mas o careca de capa acha que essa história já estava longa demais, e já se prepara para sair dali. Um dos vilões capturados fala que um dia o grande dragão cruel renascerá, e que não tem nada que eles possam fazer. Isso intriga muito o Saitama, a ponto dele perguntar quando exatamente isso ia acontecer. O lacaio fala que o dragão cruel tem esperado pacientemente pelo momento em que o selamento vai enfraquecer, o que me lembrou muito os dedos do Sukuna lá em Jujutsu Kaisen. Saitama então, com toda a sua sinceridade de sempre, questiona o fato de que se o dragão iria ser invocado de qualquer jeito, por que eles não faziam isso agora e derrotavam logo ele? Na página seguinte, já vemos o Saitama percorrendo o mundo inteiro para reunir as pedras, junto daquele capanga, enquanto é perseguido por um helicóptero dos santos. E é bem legal quando o Murata resolve ilustrar os poderes do Saitama em situações inusitadas no mundo real. Ele já fez isso mostrando a velocidade do careca de capa, correndo atrás de um carro de Fórmula 1, impedindo uma colisão de uma rocha contra um carro em movimento, e agora faz isso com o herói superando a velocidade de um helicóptero que pode chegar a 400 km por hora, dependendo do modelo. Saitama e um membro da Despawn reúnem todas as pedras e chegam até um templo onde o ritual seria feito, enquanto o herói alerta que eles façam isso rápido, pois os seus novos amigos já estavam chegando. O capanga então começa a invocação, e um monstro dragão surge, jurando vingança contra a humanidade. E caso você não tenha notado, o Murata deu uma melhorada no design do Cruel, em relação ao que vimos na webcomic, porque aqui ele aparece com uma aparência mais alada, como se realmente viesse dos céus. E isso não é à toa, já que eles quiseram afastar o monstro da aparência do Orochi, que originalmente é bem semelhante. Mas como todos os outros, o monstro é derrotado com um soco, sem deixar nem a gente ter certeza do seu nível real de ameaça. Na página seguinte, o Saitama já aparece em casa, jogando videogame de novo com o King. Mas sabe o que é mais engraçado? O King fala que se sente culpado por ter ganho a fama de herói mais forte da Terra, sem merecer. Mas se ele passasse o tempo que eu fiquei jogando videogame, treinando, eu tenho certeza que ele realmente se tornaria forte, ao invés de sempre bancar o coitadinho. Saitama diz que achava que profecias e seitas eram coisas da ficção, mais especificamente de mangás e videogames, mas existe muita coisa no mundo que ele ainda não conhece. Isso pode ser uma referência direta a tudo que o careca de capa encontrou no subterrâneo, embaixo de sua casa, lá na cidade Z. De repente, os dois começam a ouvir um barulho, vindo do apartamento vizinho, e o King pergunta se isso seria o Genos de novo. E quando o Saitama vai sair para reclamar do barulho, acontece exatamente o que aconteceu com a Fubuki no capítulo passado, só que dessa vez com o Flash, que aparece na porta do careca pedindo a ajuda do Saitama para achar a Manako, aquela monstrinha que apareceu no capítulo anterior. Mas antes do herói falar o real motivo dele estar ali, o Saitama bate a porta na cara dele, assim como fez com a irmã da Tatsumaki. King pergunta quem era e por que o Saitama tinha fechado a porta, mas o herói apenas fala que só estava evitando mais uma coisa que ia incomodar ele.
Flash ameaça derrubar a porta se o Saitama não aceitar ouvi-lo, mas Genos aparece dizendo que qualquer assunto que ele quisesse falar com seu mestre, podia falar diretamente com ele, em 20 palavras ou menos. Flash diz que não precisava da permissão de ninguém para falar com quem ele queria falar, e Genos parte para cima dele, enquanto o King e o Saitama escutam tudo do outro lado da porta. E é bem legal como esse capítulo tá lotado de referências e vários acontecimentos passados de One Punch Man, como a corrida do Saitama, a semelhança do dragão cruel com o Orochi, as pedras mágicas que se parecem muito com aqueles cubos cósmicos que o Blast coleciona, a primeira conversa entre o Genos e o Saitama, a luta na frente do AP do Careca, entre outras coisas. Saitama decide intervir, assim como fez naquela vez com o Sonic Velocidade do Som, e fala para os dois pararem com aquela briga, e eles param, mas o Flash ainda dá uma zoada no Genos, chamando ele de cachorrinho. Flash diz que não merecia ser tratado assim, ainda mais porque trouxe um presente para comemorar a subida de rank do Saitama. Genos pergunta se o seu mestre conhecia aquele herói, e ele meio que confirma, apresentando ele como um herói franjinha na cara, mas o Flash diz que só ele usava aquele nome. King até tenta corrigir o seu amigo, mas antes que ele possa falar o nome do Flash, o herói espadachim pede para ele parar, alegando que pessoas como Saitama precisavam lembrar das coisas por conta própria, senão iriam se acostumar com outras pessoas sempre lhe corrigindo. O Saitama até se esforça para lembrar, enquanto o Flash, que disse que seria errado ajudá-lo, começa a soletrar o seu nome, mas o máximo que o careca de capa consegue chegar é no nome Crash Splash, que faz até o Genos tirar sarro dele. Flash perde a paciência e entra na casa, falando para o King e o cachorrinho, em referência ao Genos, ficarem fora dessa, porque isso era um assunto extremamente confidencial da Associação de Heróis. Já dentro da casa, tomando um chá, o Flash pede para que o Saitama se torne seu discípulo, dizendo que ficou impressionado com o que viu lá no subterrâneo do QG, e que provavelmente o careca de capa não tinha usado nem metade de suas habilidades. Ah, mas se ele soubesse do que o Saitama fez lá em Júpiter, eu garanto que ele estaria bem mais impressionado. Flash diz que com a orientação certa, o Saitama ia conseguir evoluir muito mais, e na mesma hora, o Genos aparece de uma abertura secreta na parede da casa. Agora já sabemos o que era todo aquele barulho, e aposto que deve ter entrada secreta espalhada para todo lado. Saitama fica pistola com o que o Genos fez, e pergunta por que ele tinha feito aquilo, e o Cyborg só responde que aquilo era a solução perfeita para qualquer inconveniente que eles tivessem no futuro. Mas o Saitama diz que o Genos é que era inconveniente. Só que o Cyborg logo muda de assunto, dizendo que se aquela conversa for sobre Deus, não tinha problema se ele estivesse ali. Vale lembrar que o Genos é o único que lembra de todo aquele rolê do Saitama no espaço, em sua luta contra o Garou. Então ele deve ser o único que associou, com provas materiais, a origem dos poderes do Garou com a entidade Deus. Flash diz que o primeiro passo é encontrar a Manako, já que com certeza ela teria mais informações. Mas Saitama pergunta se ele iria torturar a monstrinha para conseguir o que quer. Flash revela que se for preciso sim, e que isso é só um palpite, mas provavelmente a Manako seria a peça-chave para desvendar o segredo de Deus e toda a luta do Blast contra essa criatura. Flash chama Saitama para fora, e o careca acompanha ele, mas para fechar a porta, deixando o espadachim do lado de fora, o que mostra que ele não tá nem aí para essa história de Deus. O que o Flash não sabe é que o Saitama tinha acabado de derrotar a entidade mais poderosa do último milênio que acabaria com a humanidade. Então é claro que ele não ia dar a mínima bola para essa história de Deus, ainda mais quando ele não tem memória nenhuma da luta que teve contra o Garou. Flash diz que odeia piadas e chama o Saitama pelo seu nome de herói, coisa que o careca diz odiar ouvir, mas o espadachim perde a paciência de novo e chuta a porta, desafiando o Saitama para uma luta. Flash diz que vai mostrar o quanto o herói é imaturo, e ele deve estar se referindo ao seu estilo de luta. E a julgar pelo início da luta do Saitama contra o Garou, onde o caçador de heróis fazia o herói errar os seus golpes com seu estilo de luta, do punho da água corrente, eu diria que o Flash vai fazer o mesmo aqui. Mas se você acha que o Saitama vai enfrentar o Flash já no próximo capítulo, você está esquecendo de um pequeno detalhe bem importante, o Genos, que com certeza vai pedir para enfrentar o espadachim primeiro, na tentativa de defender a honra do seu mestre. Só que eu não tenho boas notícias para o Genos, porque eu não acho que ele consiga vencer o Flash não. Curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal para receber mais vídeos de One Punch Man. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!